Olá, seja bem-vindo novamente aí para o canal do Iniciante em Projeção Astral. Tudo bem, pessoal? Estamos voltando aí depois de alguns dias aí sem gravar, né? Mas hoje eu estou trazendo um vídeo aí especial para vocês, que é sobre uma pergunta que eu recebo bastante, né? Sempre que eu estou conversando com alguém sobre o tema da projeção, uma das primeiras coisas que a pessoa pergunta é: mas isso não é perigoso? Né? Isso não é perigoso? Isso não pode matar? Então, muita gente tem medo dentro da projeção por causa do medo de não voltar para o corpo, né? Agora eu fiquei pensando, poxa, as pessoas têm medo de não voltar para o corpo, né? Então vamos fazer um vídeo falando um pouco em que possibilidade, o que aconteceria, em que situação existiria que você não voltaria. Será que existe? Então vou comentar um pouco aqui sobre isso, mas antes eu gostaria de falar só o seguinte, sobre os comentários, né? Porque assim, o canal ele tem um e-mail que é relatosprojetivos@outlook.com. Se você enviar um e-mail, né, eu te respondo. Agora nos comentários fica difícil responder, porque se você ver bem lá, tem mais de 50 vídeos, né? E quando você faz algum comentário perguntando, você não está fazendo só você ali. Na realidade, tem várias pessoas fazendo pergunta nos 50 vídeos. Então, às vezes a pessoa acha que só está a pergunta dela ali, né? Então, assim, eu evito responder os comentários, né? Então, assim, eu deixo lá mais para a pessoa colocar alguma informação, né? Mas se a pessoa quer falar alguma coisa comigo, pode enviar um e-mail, né, para mim, que eu vou responder. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre consigo responder, tá bom? Então é isso que eu ia falar sobre o comentário. A outra coisa é o seguinte, né? Na semana passada eu consegui terminar lá o quarto módulo, né, de projeção do IPPB com o Wagner, né? E assim, foi sensacional, né? Encontrei até um amigo aí do canal que acompanha. Ele estava lá, a gente conversou um pouco. Mas o que eu queria deixar registrado aqui foi o seguinte, né? Esses dias eu postei sobre esse livro aqui lá no Facebook, né? E aí o pessoal colocou, Ronaldo, legal. E, o vídeo ficou... O pessoal gostou do livro, né? Só que aconteceu. Eu gostei tanto do livro que eu falei assim, vou tentar fazer um vídeo falando um pouco mais da visão científica dentro da projeção astral, né? Que é o que esse livro aqui tenta fazer. Só que é o seguinte, eu tinha chegado a uma conclusão, depois de ler esse livro, e eu ia falar isso no vídeo, né? E olha só que surpresa, né? No último dia que eu estive lá, conversando com o Wagner, ele estava indicando também o livro, né? E aí ele tinha lido um capítulo e ele já estava chegando à mesma conclusão que eu já tinha chegado, né? Sobre o livro, né? Que no caso é o seguinte, essas pessoas que têm uma visão muito científica e estão lá fora, na hora que você começa a ver os argumentos dela, o embasamento que ela coloca sobre o livro, você vê que nós, aqui do Brasil, temos mais conhecimento espiritual e muito mais resposta para as coisas que eles colocam no livro. Você entendeu? Por quê? Porque eles não são 100% vinculados, né, à projeção astral. Né? Esse autor aqui não escreveu só esse livro, você entendeu? Então nós do Brasil, eu vejo que a gente está muito à frente, no sentido de você conhecer, né, e de você dominar a projeção da consciência. Né? Então eu queria deixar esse comentário para vocês sobre o livro, vai sair, né, ainda esse vídeo, mas agora eu estou lendo esse daqui, ó, né, que na realidade aqui, esse livro, ele é um resumo, basicamente, do Projeciologia. Né? Então, o trabalho do Valdo Vieira, né? Acho que o trabalho mais profundo que teve hoje sobre projeção é dele. Né? E aí, esse autor aqui, ele conseguiu compilar tudo e colocar nesse livro, né, gente? Então, eu estou lendo ele ainda, não dá para falar muita coisa, nem que eu estou no começo. Tudo bem? Mas vamos aí para o tópico do dia, que é o medo, né, de não voltar para o corpo. Essa é a pergunta que a gente sempre recebe quando está conversando. O pessoal vem até a gente e pergunta isso, né? Ainda mais quando a pessoa não conhece a projeção e você fala os primeiros aspectos da projeção, ele já vem com essa pergunta. Eu falei, vou fazer um vídeo, né, contando aí algumas coisas que eu observei e que fazem muito sentido, tá bom? Primeiro, eu gostaria de separar algo aqui que eu vejo muito, que é o seguinte. Gente, a projeção astral, a projeção da consciência,
você tem que ter na cabeça, você tem que entender isso, que é o seguinte: quando você sai, a tua mente, o teu corpo espiritual, ele carrega a tua consciência, aqui, ó, no teu corpo físico, você tem que imaginar que é um desencarne parcial. Então, o que vai acontecer aqui? Se alguém falar aqui, puxa, a pessoa está projetada aqui e está falando aqui, isso não é projeção astral. Porque a consciência está no corpo astral. Você tem que pôr na cabeça que a consciência foi para o corpo astral. Se você vê algum tipo de projeção, onde a pessoa relata, ela conta, ela fica relatando o lugar. Então eu estou aqui, eu falo que me projetei, e aqui no corpo eu estou falando como que é lá. Não, gente, isso aí, no máximo aí é uma visão remota, né? Ok? Porque a sua consciência ela saiu do corpo, então não tem como ele manipular a sua boca, né? Não tem como raciocinar, porque a consciência não está aqui. Então eu vejo isso muito acontecer. Inclusive tem um filme, né, que alguns de vocês já devem ter assistido, que chama assim Invocação do Mal, o 2, né, que acabou de sair do cinema. Uma das primeiras cenas é isso, né? A mulher está sentada, a primeira cena, então assim. E ela começa a ditar, né? Então ela sai, ela mostra, ela em projeção, ela andando na casa, só que ela fica falando ali no corpo, e fica se mexendo, fica se debatendo, e fica falando. Aquilo não é uma projeção, tá, clássica do que a gente comenta aqui no nosso vídeo, não, entendeu? Ali o que acontece? Alguns médios eles conseguem desdobrar fatias de energia, entendeu? E aí essa parte da energia sua que está lá, ela acaba trazendo informações, observando, e você aqui no corpo você vai editando o que está lá, entendeu? Mas não é uma projeção. Na projeção, o que acontece? O corpo, gente, ele está, né, parcialmente morto ali, entendeu? A respiração está bem baixa, entendeu? O batimento cardíaco está ali só no que o corpo precisa para poder sobreviver, entendeu? A consciência foi para lá. Então não tem como você ficar ditando o que aconteceu lá. Então se você vê isso, saiba que não é uma projeção, entendeu? Ali provavelmente é uma visão remota, alguma técnica de apometria, né, que a apometria também faz isso, né? A pessoa deita ali, e aí a energia dela vai estar em um lugar, e ela volta e começa a relatar aquilo, você entendeu? Então isso acontece também dentro da apometria, tá? Bom, então vamos voltar. Então é esse primeiro ponto que eu queria deixar claro. Então você veja, se a sua consciência foi, né, e o seu corpo aqui não está falando nada, o que te garante a volta? O que te garante a volta, na realidade, é a saúde do teu corpo. Entendeu? Por que é a saúde do teu corpo que eu estou falando? Porque o que acontece? Na hora que você saiu, né, do seu corpo físico, ele vai fazer o quê? Ele vai sair um monte de filetes, sabe? Como se fosse um monte de filetinhos assim energéticos, que na hora que isso vai se separando, vai gerando o que a gente chama de cordão de prata. Então imagine que é o corpo e aqui estão os filetes. Na hora que você vai saindo, ele vai fazendo isso aqui, ó. E ele vai gerando o que a gente chama de cordão de prata. Então você está lá longe, ok? Se o seu corpo aqui sofrer, se alguém bater no seu corpo, se alguém te chacoalhar, se você passar algum medo lá, alguma coisa que possa aumentar o seu batimento cardíaco, automaticamente o que vai acontecer? O teu corpo ele vai exigir a tua consciência. E ele exige de uma forma muito forte e rápida. O que você faz? Aí o cordão de prata vai lá e te puxa. O que acontece? Algumas vezes quando você está tentando sair do campo de atuação do cordão de prata, você vai sentir isso. Você está em pé assim, às vezes seu corpo está deitado, você está em pé tentando andar, você sente a energia aqui, ó, sabe, aqui por você, por trás, te puxando de volta, entendeu? Como se fosse aquele doce do amoeba, né, sabe? Como se estivesse todo colado e você estivesse tentando escapar disso. Na hora que você está um pouco distante, o cordão de prata ele acaba te trazendo. E ele é um mecanismo que vai identificar onde está o seu corpo, localizado aqui no planeta Terra, e onde está seu espírito, e vai unir os dois, ok? Então o cordão de prata ele faz isso, ele faz essa puxada. As pessoas têm medo, falam, puxa, e se eu não voltar?
Mas acontece que é o seguinte, o nosso corpo, ele tem essa defesa natural, né, e ele exige, toda vez que eu preciso movimentar o meu braço consciente, que eu preciso fazer algum movimento no meu corpo consciente, para isso, a mente tem que estar no corpo. Então, né, fomos projetados dessa forma, ele traz você de volta para você poder fazer aquele movimento. Uma das dicas que a gente te dá quando você está em catalepsia, qual que é? É você tentar mexer um pouquinho do seu corpo, né? Por quê? Você tentando mexer, a sua consciência vai ter que conectar ali na interface do seu cérebro e causar aquele movimento voluntário, né? Aquele movimento controlado. Então o pessoal pergunta, poxa, não, tem alguma situação que eu não vou voltar? Né? E se eu ficar preso? Né? Se uma entidade for lá e, que nem eu já li, eu fiquei preso. Bom, aí vamos falar sobre isso. Imagine que você é uma pessoa saudável, né? Você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa saudável, está tudo bem com você. Se uma entidade, aí você foi lá, saiu, né? Uma entidade segurou o seu corpo, né? Te travou ali, o que vai acontecer? Qualquer um desses pontos que eu falei, alguém movimentar você, tocar em você, você passar algum medo, tiver algum barulho, tiver alguma coisa que faça ter algum movimento consciente no seu corpo, não importa aonde você está preso, ele vai te trazer de volta. Você vai voltar, tudo bem? Por quê? Porque o corpo exige isso, tá? Agora, o que a gente vê às vezes aí, alguns relatos, que o corpo espiritual ficou preso, e ficou preso por 1000 anos, muito tempo, só que assim, não tem o corpo, né? Então assim, não tem para onde você voltar, entendeu? Então você não precisa ficar com medo, você sempre vai voltar. Na realidade, você tem que pensar ao contrário, porque assim, difícil é você ficar lá, entendeu? Difícil é você ficar lá, não é difícil, entendeu? Você ir para lá, você ir para lá é muito difícil, e você ficar lá é muito difícil. Então, na realidade, o que acontece é que constantemente você está sendo tracionado, né? Ou a sua mente está apagando, ou está acontecendo alguma coisa aqui no seu corpo e você volta. Por exemplo, se você tiver com vontade de ir no banheiro muito forte, né, fazer um xixizinho, aqui o teu organismo vai exigir, né, a sua presença, então você vai voltar. Agora, Arnaldo, qual seria o caso que eu não voltaria? Aí qual seria o caso? Bom, você imagina que eu falei para você que o teu corpo, ele tem, né, ele te puxa pelo cordão de prata e ele tem uma força energética ali no seu corpo, porque você está com saúde. Agora, se você tivesse em coma, aonde o seu corpo, né, o seu corpo não está em condições de fazer esses movimentos, entendeu? O seu cérebro não está legal. Você poderia ficar ali 2, 3 anos preso, né? Você está em coma aqui, você está preso em algum lugar. Isso pode acontecer? Pode. Mas por que aconteceu? Porque o seu corpo não tem vitalidade, não tem energia para te puxar de volta. Entende? Então, por isso que eu falei para você. Então, se o seu corpo está... Se você é uma pessoa que está bem de saúde, não precisa ter medo, né? Agora, puxa, eu sou uma pessoa que estou todo arrebentado, todo drogado, eu estou com algum problema muito forte, né? Quase não consigo respirar e tudo. Aí o que acontece? Imagina, eu estou lá com um efeito de droga muito forte. Aí eu saio, uma entidade assediadora e me prende em algum lugar. O que vai acontecer? O cordão de prata, né, que está no corpo vai puxar você e como o seu corpo está fraco, ele vai usar todo o pouco de energia que resta para te puxar de volta, né? Então vai lá e aí ele vai usar esse pouco de energia para te puxar de volta. Agora, se o seu corpo aqui tiver sem força física, né, sem vitalidade, não vai existir, né, não vai existir força para te puxar de volta. Então eu diria assim, não fique com medo. Se você tem uma pessoa que tem uma saúde normal, você não está em coma, né? Não está desmaiado, você não está de uma forma assim que o seu corpo não atua, pode ficar tranquilo que você não vai ficar preso em lugar nenhum. Você vai lá fora, sai na mão com os caras e tudo, eles fazem medo para você e tudo, mas em algum momento o teu corpinho vai puxar você de volta, então não tenha medo, tá? E outra coisa, eu também não conheço ninguém que morreu, né, com isso, né? Você vê vários pesquisadores que estão 50, 80 anos, né, fazendo isso e estão vivos até hoje. Tá? Ninguém nunca morreu de projeção astral, a gente não tem documentado. Só eu tenho vários livros que eu já li, não tem isso documentado que alguém morreu na projeção astral, tá? Não tem isso. O que tem é o que eu estou falando, né? O corpo já está fraco, o corpo está ruim, e aí ele não tem força para te puxar, mas aí o seu corpo já estava ruim, né?
Então você está preso lá ou adormecido. Então, gente, essa é uma pergunta que eu respondo desta forma. Entendeu? Que você não, se você é uma pessoa saudável e normal, não precisa ter medo algum que você volta. E olha, e volta muito. E lembra que eu falei, acho que foi num áudio que eu falei sobre isso, que se você também tem muita saúde, muita vitalidade, até para você sair é difícil, né? Até para você sair é difícil, porque o seu corpo está muito ativo, entendeu? Então, uma coisa que eu nunca falei no canal, se é uma pessoa que bebe muito café, por exemplo, o café não é um estimulante, então ele pode até dificultar um pouquinho de você sair. Então você precisa dar um espaço ali, de distância do café, para você ter uma facilidade maior de sair. Então não precisa, gente, ter medo, a não ser que você esteja nessas condições que eu estou falando, né? Se você estiver desmaiado, na hora que seu corpo voltar, ele vai te trazer. Se você estiver dormindo, na hora que você acordar, vai te trazer. Salve o ponto que o seu corpo está danificado, a máquina aqui está danificada, ok? Entendido? Fui até um pouco repetitivo, né? Que isso é uma técnica de memorização, tá? Então você fica repetindo até a pessoa memorizar. E o último, que eu vou finalizar aqui o vídeo, é sobre uma polêmica que tem, né? Uma polêmica que tem no mundo da projeção, que é o seguinte: a distância do cordão de prata. Você vê alguns pesquisadores dizendo que não tem distância, outros dizendo que tem distância, né? Então, tem distância ou não tem distância, né? Aí eu falo, bom, para responder isso, se o cordão de prata tem distância ou não, eu diria que você não teria que ter só uma visão espiritual da coisa, você também teria que ter uma visão um pouco mais física, né? Por que eu estou dizendo isso? Você ir aqui em Marte, em Saturno, você ir nesses planetas que estão próximos aqui é uma coisa, tá certo? Você ir em uma outra estrela é outra coisa, você entendeu? Então a nossa estrela mais próxima aqui, né, a Alpha Centauri, o que acontece? Ela está a 2,4 anos-luz, né? Já é tempo pra caramba. Então você ir numa outra estrela, né, o seu cordão de prata ele vai ter que ir até lá. Aí eu fico pensando, vamos pensar fisicamente agora, né? Se o cordão de prata é uma energia, e essa energia, né, eu estava aqui, na hora que eu estiquei, o que ela fez? Ela não diminui, contrai, aí vira só um fiozinho até onde você vai. Se você estiver numa distância de uma estrela para outra, como vai estar esse cordão de prata? Se você olhar fisicamente, ele para se expandir dessa forma, ele teria que ter o quê? Ele teria que ter uma espécie de, vamos dizer assim, resistência, alguma coisa, né? Se fosse um sinal de rádio agora, se o cordão de prata fosse um sinal de rádio, olha o tempo que daria para esse sinal de rádio chegar até outra estrela, né? Então você começa a ver, você vê o seguinte, eu estou falando da parte de uma estrela que está próxima. Agora a nossa galáxia é gigante, só a nossa galáxia, né? Então, se eu não me engano, para você ir de um canto, de um ponto da nossa galáxia até o outro, né, são 120 mil anos-luz. Meu, é tempo demais. Então você imagina uma pessoa que está aqui na Terra deitado, aí ela pega o corpo astral dela e vai até a outra ponta da galáxia. Como é que seria isso, né? Então o que eu diria é que a distância do cordão de prata, talvez ela esteja ligada até à sua saúde. Porque se você é uma pessoa saudável, a sua energia ela vai ter uma repercussão para você vai ter mais energia para ir longe. Se você é uma pessoa que está fraca, talvez o seu cordão de prata não tenha tanta força, né, para te puxar de volta. Agora, tem um outro ponto também, que é o seguinte, né? Você vê que eu não estou respondendo nem que sim nem que não, eu estou colocando algumas coisas para a gente pensar. E a física quântica? Porque no caso da física quântica, ela prova que se você interage uma partícula de elétron, né, um elétron com o outro, não importa a distância, se você separa esse elétron, o que acontece? Se um está girando para a esquerda, né, e aí você já interagiu, aí os dois começaram a girar para a esquerda, você vai lá e puxa esse elétron. Se um vira para a direita, automaticamente, né, sem tempo, né, e sem percorrer distância, o outro já obedece. Ele vira. Então, se um está virando para cá, o outro virou, automaticamente ele vira. Aí você fala, poxa, como é que é a informação? Na física quântica isso pode acontecer, né? Então, eu diria que você respondesse a pergunta, ela seria muito difícil, entendeu? Eu iria por uma questão um pouco mais lógica, no seguinte sentido, poxa, para que eu vou numa distância tão longa, né?
tão longa, se eu não estou conseguindo nem descobrir as coisas aqui da Terra, eu não consigo nem sair do quarto, eu estou pensando em uma outra estrela. Então talvez a gente não devesse se preocupar com isso agora, né? Qual que é a distância do cordão de prata? Porque se você olha para o lado da física quântica, ela vai dizer para você que não tem distância, então você poderia estar em qualquer lugar que você voltaria. Se você olha para a física clássica, o que vai acontecer? Essa energia vai se desgastando, ficando tão fininho que arrebentaria pela distância, né? Se você olha pelo lado da saúde, e a sua energia não está muito forte, teria um grau de dificuldade de te puxar, então eu preferiria ficar aqui mesmo, pertinho, e eu acho que é uma resposta que eu acho que ninguém vai conseguir dar com toda firmeza, né? Porque assim, eu te pergunto, alguém já foi em outra galáxia, foi lá e voltou e contou como é que era? A gente não tem relato disso. O máximo de relato que a gente tem é pessoas vindo aqui em outro planeta, né? Indo aqui em Marte, Saturno, né? Indo por aqui, né? Agora outra galáxia, né? Então eu sinceramente é uma coisa que eu não teria como te responder assim, não dá. Mas tem todos esses pontos que precisariam seriam levados em conta. Outra coisa, tá? Às vezes a pessoa fica focando muito no cordão de prata, mas ela esquece do corpo astral, né? Talvez isso aí nos dê uma pista da resposta. Por quê? O corpo astral, ele tem os chakras, e os chakras, eles estão, eu diria assim, adaptados com a energia da Terra. Então imagina que eu pego meu corpo astral, que está aqui, por exemplo, o chakra básico, né, que está ligado na Terra, que está acostumado com essa assinatura energética. Eu pego o meu corpo astral e tiro, né, eu anulo totalmente essa energia. Você entendeu? O que aconteceria? É uma pergunta. Outra coisa, nós temos uma energia que ela está com a nossa energia, ela depende do nosso Sol. Então ele tem uma assinatura energética vinculada ao Sol, ao nosso Sol, a nossa estrela. Mas quem disse que todas as estrelas são iguais? Você entendeu? Quem disse que todas são do mesmo tamanho? Então a energia viria de uma forma diferente. Então, se você olhar, quando você começa a olhar para os parâmetros da ciência versus a espiritualidade, aí algumas coisas você teria que colocar um pouco mais o pé no chão. Então, se eu estou numa outra estrela que tem uma outra assinatura de calor, né, de raios que são emitidos, a energia daquele Sol, daquele outro sistema é diferente, como é que seria um corpo astral lá? Como é que seria a evolução lá? Então, não dá para você padronizar com tudo que você vê na Terra, né? Então o que eu diria para você? Vamos tentar conhecer o que está ao nosso alcance, né? Vamos tentar ver o que está por aqui, antes da gente começar a falar de estrelas e galáxias, coisas que a gente não conhece, né? Tá bom? Bom, gente, então basicamente foi isso aí, o vídeo de hoje, né? Então eu diria para você, não tenha medo. Se você está com saúde, saia tranquilamente. Agora, se você está em coma, aí o que acontece? Sabe o que acontece quando está em coma? Automaticamente você é ejetado, né? Porque o seu corpo físico não consegue mais fazer interface ali fazer comunicação com a sua consciência, tá bom? Bom, gente, isso aí foi um vídeo aí só pra gente poder conversar um pouco. Aí o próximo vai ser o relato 40, né? Que aí esse relato 40 eu vou falar um pouco sobre o chakra da garganta e uma projeção que eu tive, tá? Com um mentor num vale. Aí eu falo do chakra da garganta no relato 40, tá bom? Até a próxima, pessoal, e um abraço.